Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 23º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Recebemos hoje aqui no Instituto Matthew Staden, Thomas Timm. Thomas, seja muito bem-vindo ao Instituto, prazer imenso recebê-lo aqui hoje para a nossa entrevista. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa dos Diálogos Brasil-Alemanha. Muito obrigado. Thomas Timm vive há 40 anos no Brasil, possui um MBA em Administração e Direito pela linda Universidade de Hamburg. Foi por 18 anos vice-presidente executivo da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, a AHK. Atualmente é presidente do Instituto Sociocultural Brasil-Alemanha e um dos líderes da Aliança das Instituições de Língua Alemã em São Paulo, Allianz Deutschsprachige Institutionen em São Paulo. Thomas, então seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar por uma pergunta bastante capciosa. Como que você avalia as relações atuais entre o Brasil e a Alemanha e principalmente como nós poderíamos divulgar melhor a Alemanha para os jovens brasileiros e o Brasil para jovens alemães? Muito bem, eu queria voltar um pouco no tempo e lembrar que no ano 2013 e 2014 aconteceu o chamado Ano Alemão no Brasil. Verdade. E por essa ocasião foram realizados mais que 1.000 eventos e a Alemanha, em conjunto com as entidades e as empresas alemãs, investiu um valor de 20 milhões de euros, valores de hoje 100 milhões de reais, para tornar a Alemanha mais conhecido e promover a cooperação bilateral. Eu acredito que, por vários motivos, não se deu continuidade e uma certa manutenção. E somente agora, com a mudança do governo, houve rapidamente um novo interesse ao Brasil e isso se concretizou através de várias viagens dos mais importantes políticos da Alemanha. Veio o presidente da Alemanha, Sr. Steinmeier, veio o chanceler Scholz, veio os ministros, as ministras do meio ambiente, da agricultura, das relações exteriores, da economia, de trabalho. E isso nunca aconteceu na história Brasil-Alemanha. Isso é verdade. Em 6 meses, a nata da política alemã chegou aqui. Eu acredito que esse interesse novo é uma grande oportunidade para se capitalizar em cima daquilo que nós estamos propondo a fazer. Então, eu acho que as relações Brasil-Alemanha são muito sólidas. Os dois países têm valores e uma cooperação há muito tempo e tem muito mais que nos une do que nos separa. Então, eu acredito que com esse espírito e tentando agora com novas iniciativas também divulgar isso principalmente ao público jovem é a nossa principal missão. Com certeza, eu vejo que você tem aqui um então, livro. Eu tenho o livro, um catálogo dos projetos realizados por ocasião do Ano Alemão no Brasil, e isso é uma boa lembrança, mas eu acredito, infelizmente, caiu em esquecimento, né? Então, a gente poderia resgatar muita coisa que foi feita agora e atualizar e levar para o futuro. Eu me lembro bem desse ano, Thomas, do ano da Alemanha no Brasil. Foi um ano realmente muito intenso, muito interessante. Esse instituto aqui, o Instituto Matthew Staden, ele fica em um dos campos do Colégio Visconde de Porto Seguro, no campus Panambi, e naquele ano o colégio recebeu a sua certificação como Escola de Excelência Alemã no Exterior, Deutsche Exzellente Auslandsschule, da esposa do então presidente Johannes Gauck. Ela esteve aqui no Colégio Visconde de Porto Seguro, certificando o colégio como Deutsche Exzellente Auslandsschule, assim como outras 135 escolas receberam esse certificado. Mas eu concordo com você, eu acho que muita coisa acabou entrando em esquecimento nesses últimos 10 anos, mas o nosso projeto aqui se chama Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Então,
você tem razão quando fala do passado, desse ano maravilhoso da Alemanha, que terminou inclusive com a vitória da Alemanha no Maracanã, Então, conquistando, esse foi um momento conquistando. que, quando todo jovem brasileiro queria estudar alemão, queria estudar na Alemanha, e a Alemanha estava no auge. Na época foi feita uma pesquisa, e isso contribuiu muito para, então, já boa percepção dos brasileiros. Então, foi o auge da percepção alemã no Brasil. E nesse sentido, por que eu contava esse episódio do Porto Seguro recebendo esse selo de certificação? Porque eu digo que, em alemão, eu digo, wir müssen den Jugendlichen Deutschland schmackhaft machen. Como nós podemos fazer com que a Alemanha se torne apetitosa para os nossos jovens? E nesse sentido, olhando para o futuro, no ano que vem nós teremos uma grande oportunidade de talvez promover um novo início nessas relações Brasil-Alemanha, que são os 200 anos da imigração alemã para o Brasil. Nós teremos no ano que vem, 25 de julho de 2024, essa celebração muito importante, mas as comemorações vão acontecer ao longo de todo o ano. O que você acha dos projetos que já estão em andamento nesse sentido e no que nós deveríamos nos focar nesse ano de 2024, que será um marco tão importante para as relações entre os dois países? Eu acredito muito que essa seria uma chance de reposicionar novamente a relação Brasil-Alemanha para o futuro. Ou seja, baseado nos 200 anos de imigração, que é uma data comemorável, e nesses 200 anos conquistamos muito na relação entre os dois países. Agora, o grande desafio é de que forma isso se torna comemorável e atrativo para os jovens, como você mesmo falou. Então, nos projetos que estão em andamento, eu acredito que a gente não precisa acrescentar muito mais. A gente tem vários motivos porque até seja complicado. Entretanto, se nós pudéssemos, em conjunto, levar ao público brasileiro aquilo que está em andamento, coordenar a publicidade, isso seria um grande avanço. Hoje eu sinto que muitas entidades estão andando em paralelo, ou seja, existe essa aliança das entidades de língua alemã em São Paulo, então um papel poderia ser transformar um calendário anual do ano que vem, ou começando agora, em uma forma de chamar atenção para a contribuição alemã que já está em fase de realização, ou seja, visto várias dificuldades, até financeiras, de hoje, novamente. Então, se você olha do ponto de vista alemão, existem muitos desafios políticos. Nem vamos começar com a guerra da Ucrânia, que por si só já é um grande obstáculo, desafio, e também influência muito grande nas finanças. Agora, voltando à nossa realidade, se nós conseguíssemos unir em volta desse objetivo comum, preparar uma comunicação daquilo que está sendo feito, sempre olhando de que forma isso pode se tornar atrativo para as futuras gerações. Eu tenho filhos, mais ou menos anos de 35 a 40 anos, eu tenho uma neta de 16, então nosso desafio é de que forma nós conseguimos convencer nossos netos, nem os filhos, os netos, para acreditar que a relação com a Alemanha e se engajar em atividades pode contribuir de forma positiva para o próprio desenvolvimento. Aquilo que é o propósito, basicamente, da sua escola. Eu acredito que se nós conseguíssemos, em volta disso, fazer uma comunicação unida, eu acho que seria um grande avanço. O que minha proposta seria, eu tenho muita resposta já que vai nessa direção, nós deveríamos perguntar à futura geração de que forma isso será possível. Quais são os itens, quais são os assuntos, quais são os ídolos das nossas futuras gerações. E sabendo como funciona, principalmente baseado numa análise também da mídia social, que hoje
gerencia mais ou menos a cabeça das crianças, a gente deveria adequar os nossos projetos justamente àquilo que interessa para eles. Entre nós não vamos nos convencer da importância da imigração alemã 200 anos atrás. É tudo muito comemorável, tem um capital histórico incrível. O próprio Instituto Márcio Staden é o melhor exemplo disso. Agora, isso deveria ser utilizado como ponto de partida para o futuro e não como... Então, se você fala passado, presente, futuro, então eu acredito que nós devemos pensar principalmente no futuro, ou seja, 200 anos de tradição Brasil-Alemanha e 200 anos do futuro da relação Brasil-Alemanha. Com certeza, com certeza. E nesse sentido, Thomas, você usou uma palavra muito importante, que é justamente o jovem, ou seja, quais são os interesses hoje dos jovens, quem são os ídolos dos jovens, e de nada adiantará realizarmos projetos onde nós não tenhamos justamente o interesse desses jovens despertados por essa relação Brasil-Alemanha. E aí uma palavra-chave para isso é a palavra aliança, que é justamente a união. E quando se fala de aliança, de união, eu gostaria talvez de abordar de forma um pouco mais detalhada com você. Nós temos a aliança das instituições de língua alemã em São Paulo, que até então fez um trabalho belíssimo e muito importante para nós, mas nós temos novas gerações chegando. Como que você entende que como você descreveria hoje esse papel da aliança, a importância da aliança e como ela pode se envolver para que nós consigamos resolver bons projetos para 2024? Eu acredito que o passado e o presente da aliança oferece um grande capital como sendo o ponto de partida para o futuro. A gente deveria, como eu já falei, tentar unir essas informações e, em conjunto, comunicar sobre tudo que existe, mas, mais importante ainda, é que a aliança deve se unir em volta dessa proposta para o futuro, né? Eu sei que, tanto na Alemanha como no Brasil, uma boa parte daquilo que está sendo feito não é conhecido. Eu vou dar um exemplo. Na semana que vem, no fim de semana que vem, vai acontecer o maior evento brasileiro na Alemanha. Chama-se Samba Coburg. Em Coburg. Em Coburg, onde ano passado foram 200 mil pessoas no fim de semana e tornou Coburg o capital brasileiro na Europa. 200 mil pessoas. Ao mesmo tempo, aqui, quem já participou do Oktoberfest em São Paulo, percebeu a afinidade entre os dois países, entre as pessoas. Ou seja, o Oktoberfest é só um exemplo, mas várias outras atividades e não são conhecidas, não são comunicadas ao ponto de que isso gera aquilo que nós estamos pretendendo a fazer, ou seja, conseguir na cabeça dos jovens um desejo de se aproximar mais ainda aos nossos países. Então, esse eu acredito que é o ponto principal, onde também capitalizar em cima que existe, mas comunicar para o futuro projetos que são alinhados com os desejos das futuras gerações. Eu estou totalmente convicto que esse é o caminho para o sucesso. Eu concordo absolutamente com você. Remeto de novo aqui a um exemplo do Colégio Visconde de Porto Seguro. O Colégio Visconde de Porto Seguro ele faz parte da rede das escolas PEA Unesco no mundo. É uma das escolas PEA Unesco aqui do Brasil. E no início deste ano, o colégio participou de uma missão para a Alemanha com 30 diretores de escolas brasileiras dos mais diversos estados do Brasil, visitando escolas e universidades na Alemanha, nas cidades de Berlim, Munique e Stuttgart. E o que é mais gratificante, um dos momentos mais gratificantes e felizes dessa viagem foi justamente visitar, por exemplo, a Technische Universität München e ser lá recebido por 5 ex-alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, recebendo lá esses 30 diretores, apresentando a sua universidade para esses diretores. Então, através dos momentos concretos, das atividades concretas que
nós conseguimos sensibilizar as pessoas sobre o quanto essa química Brasil-Alemanha combina, funciona bem, não é? Mas a comunicação, com certeza, é a chave do sucesso. Hoje é o grande desafio que nós enfrentamos, mas nesse sentido eu gostaria, quando lhe apresentei, citei também o Instituto Sociocultural Brasil-Alemanha. Eu entendo que o Instituto, no passado, ele já desenvolveu um papel muito importante para as nossas instituições aqui em São Paulo e no Brasil. Você poderia falar um pouco do Instituto também, Thomas, por favor, para que nós possamos trazer todos os players aqui hoje para a nossa entrevista, para que em 2024 nós possamos realmente realizar projetos de grande interesse para o nosso público. É um grande privilégio para mim suceder ao meu amigo Dr. Klaus Wilhelm Leger nessa função de presidente dessa entidade. O Instituto Sociocultural Brasil-Alemanha, que nós chamamos de IBA, ele funcionou no passado, até antes da pandemia, como intermediador entre proponentes de projetos com incentivo tributário, ou seja, renúncia fiscal do governo brasileiro, e empresas que gostariam de investir nesse tipo de projeto. Então foram realizados grandes eventos com essa possibilidade. Por exemplo, nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, nós, na época, apoiamos, através do IBA, 16 para-atletas de alto rendimento do Brasil que ganharam medalhas olímpicas. E para mim foi um dos momentos mais emocionantes dentro desse trabalho, o retorno que essa possibilidade de promover nos deu. Então, os para-atletas participaram em eventos e você, a partir do momento que você se aproxima ao mundo para-atletismo, você fica um pouco mais modesto, né? Para as pessoas superar muito mais dificuldades do que você pode imaginar. Bom, isso era um projeto de destaque da época. Hoje eu vejo o futuro desse instituto também como um papel de mediador e de intermediário entre o mundo empresarial e o público, as instituições públicas do Brasil. Pelo seguinte, para dar um exemplo, com um dos entrevistados aqui, Dr. Georg Witschel, presidente da Deutsch-Brasilianische Gesellschaft, foi feito um trabalho que está em fase de lançamento. Justamente na semana que vem, em Coburg, vai ser oferecido a base, talvez, do nosso futuro relacionamento. Então, nós conseguimos, vai ser apresentar uma publicação, onde se reúne em alemão, e depois vamos apresentar aqui em português no Brasil, as entidades existentes alemãs no Brasil e brasileiras na Alemanha. Que interessante. E, por exemplo, existem aproximadamente 60 grupos de capoeira na Alemanha. 60 grupos de capoeira? Ninguém sabe. É surpreendente aquilo que já que é existente nessa relação. E com meu amigo Georg, a gente está em fase de lançamento desse livro, que vai ser também um cartão de visita para o futuro, e da mesma forma nós vamos utilizar isso. E aí constam as entidades principais e de vários tamanhos também no Brasil, que se preocupam com a manutenção e divulgação do idioma, da cultura, das tradições alemãs no Brasil. E em São Paulo nós temos grandes parceiros que, por si só, cada um tem um papel muito relevante. Então, falando do Instituto Goethe, do Consulado Alemão, que tem um papel de coordenação dessas atividades, o próprio Instituto Max-Staden, os colégios, além do Colégio Visconde Porto Seguro, o Humboldt também, o Colégio Humboldt, o Benjamin Constant, Imperatriz Leopoldina. Existem, então, várias iniciativas que poderiam, em conjunto, ser aproveitadas de uma forma com maior impacto e maior visibilidade pública. E o Instituto se propõe a ajudar nesse sentido. O Instituto é uma entidade
como pessoa jurídica, e nós estamos em fase agora de iniciar também, reinventar, que nem a Allianz está em fase de se reinventar para o futuro. Bom, nesse sentido, eu lhe desejo boa sorte nessa reinvenção do Instituto e também da Allianz. Conte com o apoio do Instituto Márcio Staden, assim como do Colégio Visconde de Porto Seguro. É nosso grande interesse que realmente tanto a Allianz como o Instituto tenham um sucesso na sua missão conjunta com essas instituições. Como você disse muito bem, é muito importante que nós trabalhemos em conjunto e não de forma paralela, cada um desenvolvendo os seus projetos e um não sabendo o que o outro está fazendo, mas finalizando a nossa entrevista, poderíamos conversar aqui ao longo de muitas horas ainda sobre um tema tão fascinante que são justamente essas relações Brasil-Alemanha. Mas, Thomas, eu preciso fechar essa nossa entrevista abordando mais uma vez o público jovem, porque você falou de forma muito precisa que os jovens são o nosso futuro e nós precisamos entender o que eles querem, qual é o desejo dos jovens, o que você sugeriria para que de forma precisa nós pudéssemos identificar o que esses jovens esperam de nós, das nossas instituições. Olha, pela experiência do passado, eu acredito que sempre quando você tem um produto, você precisa desenhar de acordo com o desejo do seu cliente. Isso é verdade. Se nós entendemos as crianças, os futuros como cliente atual do futuro, então devemos, e já temos entidades que concordam com isso, inclusive você mesmo falou, devemos fazer uma pesquisa, um levantamento profissional, que inclusive foi feito por ocasião do Ano Alemão no Brasil. Então, na época, a gente perguntou ao público brasileiro o que eles achavam da Alemanha. Foi um pouco contaminado pela conquista da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, então, com certeza. Foi muito difícil separar o efeito Copa do Mundo do que o brasileiro realmente pensa do Brasil. Mas com as crianças, a gente pode abordar de forma diferente, fazer uma pesquisa representativa com o universo e daí tirar todas as conclusões que levam ao nosso trabalho. E essa acho que é a forma de reinventar, e aí temos a maior e melhor argumentação dizendo, olha, as crianças enxergam o Brasil e a Alemanha dessa maneira para o futuro. E nós devemos. Então, tem áreas que têm maior relevância para eles, e nós sabemos que, como eu já falei, o mundo da mídia social é muito impactante. Então, deveríamos dizer de que forma nossa proposta para essas crianças pode se tornar atrativo e de que forma nós devemos desenhar para aquilo que eles estão sonhando a fazer. Então, viagens para a Alemanha, o turismo para a Alemanha não está sendo divulgado atualmente, embora nós sabemos que o brasileiro gosta de viajar e ele viaja mesmo, mas de forma direcionada poderia ser um grande aliado também. Viagens, educação e educação profissional. Acho que esses são os que atraem os jovens. Muito bom. Você sabe que falando de viagens, eu preciso ainda trazer aqui um exemplo recente agora desses dias. Um colega de trabalho que teve o filho agora passando 6 meses estudando na Alemanha, e ele decidiu ir até a Alemanha buscar o seu filho, nunca esteve na Alemanha, está fazendo a sua primeira viagem pela Alemanha e me mandou uma mensagem ontem dizendo estar impressionado com o que ele está vivendo. Alguns dias em Berlim agora, já passou por Hannover, chegou por Frankfurt, e ele me disse, Maurício, eu estou impressionado com o que eu estou vendo na Alemanha. Então, eu resumo mais uma vez, através da frase que já citei no início da entrevista, wie können wir ihnen Deutschland schmackhaft machen? Como a gente pode tornar a Alemanha apetitosa? O inverso é verdadeiro. Você viu, eu moro agora já 2/3 da minha vida aqui no Brasil. No Brasil, sim. Então, um filho nasceu na Alemanha, mas foi criado aqui. O outro nasceu aqui. Então, eles passaram pela educação até o nível colegial, básico aqui, estudaram aqui, um se formou engenheiro, outro veterinário, complementaram a sua educação profissional através de um estudo em Munique, pela Universidade de Munique, e pela
doutorado na Tierärztliche Hochschule Hannover, que é uma das mais reconhecidas. O que eu quero dizer é oferecer para os jovens, no meu próprio caso, eu devo muito ao Brasil. Sim. Tá? Eu devo muito ao Brasil em termos familiares, pessoais e com essa abertura também pessoal de cabeça. Então, muita gente me pergunta, mas por que você tem a opção de morar no Brasil e na Alemanha? Eu falo, olha, cada um tem suas vantagens. No Brasil, os estrangeiros são bem-vindos. Sim, isso é verdade. Para começar. Então, eu nunca fui colocar numa situação constrangedora em 40 anos. Que bom. Ou seja, eu me sinto muito à vontade, pessoalmente, no Brasil. Minha esposa é brasileira e o inverso, como eu falei, é verdadeiro. Então, promover o intercâmbio pessoal, como você mesmo mencionou, possibilitando conhecer pessoalmente as vantagens de cada lado, de cada país. E eu vou te falar uma coisa, meu feeling é, existe uma química especial entre as pessoas, entre países, não definida, né? A gente não sabe definir o que existe. Então, é um bom astral entre os dois países. Muito bom. Nesse sentido, então, vamos celebrar isso no ano que vem, isso mesmo, comemorando os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, mas principalmente pensando no seguinte, como desenvolver esses próximos 200 anos dessa excelente relação existente hoje entre Brasil e Alemanha. Perfeito. Thomas, muito obrigado por ter estado aqui no Instituto conosco. Foi um prazer imenso recebê-lo para esse 23º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Boa sorte à frente agora da Allianz e do Instituto. E nós estamos felizes aí no que virá pela frente. Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade.